Olá, seja bem-vindo ao canal. Você já percebeu que no Brasil, bandido virou celebridade? Aliás, bandido virou vítima, né? Traficante virou vítima do usuário. Não foi isso que você ouviu semana passada de um certo presidente da República? Pois é. Você já notou que o criminoso, muitas vezes, geralmente, com frequência, é tratado como vítima? E a vítima é tratada como? Como culpada. É o poste mijando no cachorro. Ou pelo menos a vítima é esquecida. Milor Fernandes afirmava que o Brasil é o único país em que os ratos conseguem colocar a culpa no queijo. Pois é, esse é o Brasil, né? Mas não é só no Brasil também, tá? O fato é que nós chegamos ao fundo do poço, mas ainda não é o fim, não é o fundo ainda, porque a gente está cavando ainda, a gente continua cavando, né? Então chegamos a um ponto em que uma pessoa que tem caráter, de bom caráter, ele vira um criminoso, pelo menos em sua imagem. E o criminoso vira ali uma celebridade. Então, é uma ostentação, né? Observe com atenção. Há uma proliferação ao mal, o culto ao mal, do culto ao horrendo, do culto ao crime, culto ao próprio bandido. Então, o sujeito assalta, sequestra, estupra, carrega fuzis, mata. O cara faz tudo. Aí, tempos depois, vem lá um documentário. Entenda a dura infância do fulano. É um documentário que muitas vezes é o filme, né? Financiado com dinheiro público. Né? E a vítima, o pai de família que defende a filha, é o intolerante. É o quê? Que eles chamam de fascista, nazista. É sem empatia, é opressor. Né? Então, essas narrativas, essas histórias de inversão da realidade, ela é vista com muita frequência. Em jornais, por exemplo. Entenda como isso é bom. Você já ouviu isso, né? Então, entenda como isso é bom. Policiais cumprindo seu dever funcional, morrendo ao subir o morro, retirar barricadas da rua, lutando contra narcoterroristas. E a pseudo-jornalista, não sei se falou ainda, mas possivelmente falará. Entenda como a inércia do governo federal é boa. Né? Então, a quem esse tipo de gente serve? A quem você serve? A quem eu sirvo? Né? Então, essa conduta sistêmica que se move em favor do mal, em todas as frentes que a gente possa olhar, filmes, cultura, de modo geral, política, tem um nome. Se chama bandidolatria. É idolatria ao bandido. Tá? O culto ao criminoso, o culto ao crime, ou pelo menos uma permissividade, uma inércia deliberada, né, para que o crime cresça. Né? Então, impedir a polícia subir o morro, o crime vai crescer. Né? Então, quem combate o crime, quem combate essa desgraça, né, está de que lado? Quem relaxa está de que lado? Né? O que governadores, prefeitos, o que o atual presidente, né, que ocupa o Executivo Nacional, o chefe do Executivo Nacional, o presidente, tem feito, o que eles têm feito para combater os narcotraficantes? O Carlos, lá do Rio, governador do estado, está provando, está combatendo. Vai se ferrar, coitado, vai se ferrar. Já marcaram aí a data da cassação dele, do julgamento. Né? E o governo federal, que tem feito? Só retórica. Né? Só retórica. O fato é que a bandidolatria é uma falência moral, um sintoma de falência moral. Mas antes disso, entenda, o que é idolatria? Primeiro, é um culto a um ídolo, né? Mas não é, nesse caso não é uma imagem em si, mas um símbolo. É um símbolo de perversão. Né? Você perverte a verdadeira adoração. Então, a idolatria no âmbito religioso é um pecado contra a virtude da religião, porque ele presta um culto a um ser finito, a uma matéria, por exemplo, né? Como se fosse o sumo bem. E não é o sumo bem. Né? Então, quando o homem entrega o seu coração ao ídolo, ele se torna semelhante a esse mesmo ídolo. Cego, mudo, frio. Né? O ídolo é qualquer coisa que rouba do lugar de Deus. Qualquer coisa que rouba o centro da alma pode ser o quê? O dinheiro, a fama, o prazer, as ideologias, né, que estão impregnadas para tudo que a gente olha. Né?
Então, a bandidolatria vem de uma mistura, vem dessa compreensão de idolatria ao bandido, ao crime, ao mal, ao horrendo, ao terrível, à permissividade deliberada. Né? Então, o homem vai se entregando ao mal. Ao invés de proteger a vítima, você inverte os conceitos, você inverte os valores, vai proteger o bandido. Né? Então, isso é demonstrável pelo indigesto e lastimável governante atual. O traficante é vítima do usuário. Né? Outro dia, lembro de um caso, já tem tempo, uma senhora foi assaltada num ponto de ônibus, o cara levou a bolsa, ela caiu, bateu a cabeça, quase morreu. Quase morreu. A narrativa era de que o cara era vítima da sociedade, cresceu numa família pobre, miserável, em função disso foi cooptado pelo tráfico e seguiu essa vida de bandidagem. Ele se tornou uma vítima da sociedade. Olha a narrativa, vítima da sociedade, que não teve oportunidades, pobre, etc. Isso afetou o seu futuro. Resultado da história, né? Você já sabe, impunidade, insegurança jurídica, insegurança física, para onde a gente olha. Agora, veja só, quem foi a verdadeira vítima ali? Foi o criminoso ou a senhorazinha? Que acordava às 5 da manhã para ir trabalhar, pegava 2, 3 ônibus por dia. Né? Então, no Brasil, em muitos lugares, também volto a dizer, a compaixão virou escudo de proteção para bandido. Né? E a justiça, que deveria favorecer a vítima, favorece justamente o criminoso. Isso é bandidolatria. Tá? Agora, quando é que isso começa? Começa quando a sociedade, todos nós individualmente, perdemos o senso do bem e do mal. Então, quando alguém fala, ninguém é realmente culpado, tudo é culpa do sistema, ou tudo é culpa do empregador opressor. Então, a consciência individual vai se apagando, vai se impregnando com essas loucuras. Isso é ideologia. Então, o que antes era um pecado grave, por exemplo, agora vira uma expressão social. Então, isso é uma inversão da lógica. Santo Tomás fala disso. Ele fala que quando o homem, ao invés de corrigir o mal, tenta justificá-lo, ele inverte totalmente o sentido das coisas. Né? É como se você tivesse a capacidade de eliminar Deus. Você elimina Deus da sua própria vida, o que é que fica no lugar? Fica um lixo. Fica você próprio. Você se acha um Deus. E aí você começa a desvirtuar tudo, o bem e o mal. Né? Então você começa a se perverter. Quando você aplica isso para as leis, acabou, meu amigo. Acabou. Então, quando o mal deixa de ser combatido, ele passa a ser, muitas vezes, considerado um bem. Inverte, né? Passa-se a ser considerado um bem. Então, o mal começa a ter expressões populares, como, por exemplo, vira marca de roupa, vira música, funk. Funk nem pode ser considerado música, né? Pelo menos as feitas no Brasil. As feitas no Brasil. E o bem se torna o quê? O moralismo. Então, é uma total inversão de valores, mas não é uma simples inversão, não é uma inversão é uma inversão aos moldes do Jardim do Éden. É uma inversão demoníaca. É uma mentira deliberada invertendo o bem no mal e o mal no bem. Né? Agora, veja só, políticos, intelectuais, artistas, muitos vendem essa história. Esse glamour, essa glamourização do crime. Né? Por quê? Porque a bandidolatria dá lucro, né? Dá voto, dá curtida, dá like, dá palco, dá eleição. Né? Então, é o coitado da favela que cresceu na vida. Ele está com um fuzil guardado no carro. É o coitado. Né? Então, é o coitado do trabalhador que teve o carro roubado, o que realmente trabalha. Então, o artista ele faz filme choroso, faz filme poético. Quem não lembra do traficante colombiano Pablo Escobar? Tem filme para ele. Né? Então o intelectual vai escrevendo que o traficante é o agente da revolução social. Né? E o povo se ferra, engole essa história. Engole porque na cabeça dessa gente é mais bonito o bandido, né, se tornar o mocinho que venceu na vida do que a vítima. Né? E assim vira-se um ciclo. Você mantém-se um ciclo. E o Estado, que deveria agir, não faz. A mídia romantiza, os artistas que muitas vezes ganham dinheiro público
sensualismo, né? O bem vai se calando. Aí, meu amigo, quando você cala o bem, vai imperar o quê? O que é que vai substituir? O mal. Aí, claro, você tem que ter uma retórica, a justiça social, entende? Então, aquele funk que exalta bandido, aquele filme que faz com que o traficante pareça um homem de bem, né? E o policial que é monstro, olha a demonização dos policiais. Não é de hoje que é feito isso. Então, isso aí não é cultura, isso é engenharia social. É uma normalização, é um marketing, né? É um marketing para a desordem. E quando você ganha dinheiro público para fazer essa arte, que isso aí não é arte, é engenharia social, como eu disse, você exponencia a coisa, né? Porque aí você consegue atingir outros públicos, né? E em relação do sistema jurídico, o que é que a gente pode falar? A gente observar, há um relaxamento na legislação em função do mal, para cultuar o mal. A Constituição de 88 fala em dignidade da pessoa humana, mas na prática, no dia a dia, ela só vale para defender bandido, marginal. Claro, é tudo? Não. Mas há uma certa permissividade ao mal. Né? Claro, eu volto a dizer, são todos? Não. Eu conheço, eu acho que a maioria é gente de bem, que só trabalha no judiciário, nas promotorias, defensorias, são pessoas boas, que veem no crime a perversidade, o mal. Mas o problema é que, aparentemente, em função do Brasil e das notícias que se tem, há uma aparência de impunidade, uma aparência de insegurança, né? Em que pese sabermos que os atos que favorecem bandidos no dia a dia, individualmente, com decisões tresloucadas, são ínfimos em relação ao todo, são poucos. Mas tais decisões escandalizam tanto. Outro dia soube de policiais com tornozeleira porque cumpriram seu exercício regular, né? Os policiais têm que combater o crime, né? Então, em função dessas decisões tresloucadas, fica uma aparência, uma segurança. A sociedade vê isso como mal e, claro, é escandaloso, né? E o cidadão de bem que se vire, vai viver no meio desse estado de caos, né? Um estado não te protege e também não te deixa defender, né? O exemplo é o desarmamento. Tem um livro lá de Hitler, Desarmamento, que trata, né? Então, sobre o assunto. Então, uma das primeiras medidas que um ditador ao assumir o poder faz é desarmar o povo. Então, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, o próprio Hitler, desarmaram todos. Ora, um povo desarmado é um povo escravo. Um povo que não pode se defender, vai esperar de um policial? Não dá. Vai esperar do Estado? Não dá. Então, qual a finalidade de proibir que o povo se arme? Ninguém está falando para o povo sair matando. O povo se arma, o povo se defende. Então, resta uma evidente, né, um evidente interesse em permitir com que o crime cresça. Porque a partir do momento que você proíbe que o povo se defenda, o que é que você vai fazer? Aí o criminoso vai estar lá com arma. Você, cidadão de bem, não. Né? Então, outro ponto é que se o criminoso cumprisse integralmente a pena, né, e evitasse, por exemplo, as questões das saidinhas em função da própria reincidência, então teríamos diminuído, inclusive, o número de criminalidade. Né? Mas o que é que nós temos hoje no Brasil? Leis muito relaxadas, muito frouxas, né? Muitos juízes ideologizados, promotores também, defensores públicos, então, nem se fala. Muitos forjados em ideologias ridículas. Né? Então, habeas corpus aí, à torta e à direita, para determinados casos são necessários, mas para outros não. Então, assim, são todos assim? É claro que não. Volto a dizer, é um percentual mínimo em relação ao todo, mas são escandalosos. Então, traz para o cidadão de bem uma aparência de impunidade, de relaxamento, de insegurança, e de fato se converte em insegurança real. Né? Então, no Brasil, o criminoso ele tem advogado à disposição constantemente. A vítima nem sempre. A vítima muitas vezes tem só ali o luto, né? A família, né? Tem só o luto da vítima. Né? Então fala-se aí em garantismo penal, o verdadeiro garantismo penal sem justiça é direito ao criminoso, não é garantismo, né, propriamente. Mas é um relaxamento da lei. Né? Então, o
que acaba, no final das contas, é que o cidadão continua sendo vítima, sendo refém disso tudo, né? Agora, tudo isso tem uma raiz, que é a perda da responsabilidade individual. Então, enquanto a culpa for sempre da sociedade como um todo e não dos indivíduos, né, da pessoa individualmente, ninguém muda, não vai mudar as coisas. Então, enquanto o crime for, por exemplo, que é muito dito aí, consequência do sistema ou direito por luta de classes, né, o criminoso será sempre inocente, né? O traficante vai ser a vítima do usuário. Não foi isso que foi dito? Né? E a vítima, na realidade, sempre esquecida, né? A bandidolatria é justamente isso. É uma religião às avessas, podemos assim dizer. Né? O altar é o crime, o santo é o criminoso e o sacrificado é você, sou eu, é o cidadão comum que sai de casa com medo de ser assaltado. Né? É o pai de família que tem a filha sequestrada pelos bandidos lá no morro. Aquela jovem que foi morta pelo traficante, porque o traficante queria roubar o celular para tomar uma cervejinha. Lembra dessa fala abjeta? Estou cansado de ver jovem sendo preso só porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Agora tem um problema grave aí. Esse jovem, né, preso que roubou esse celular para tomar essa cervejinha, ele eliminou o dono do celular. Ele eliminou. Então, olha a dimensão de uma fala dessa. Olha a dimensão dessa loucura. O presidente de um dos países mais importantes do planeta, entre as 10 maiores economias do mundo, falar uma asneira dessa. E os que votaram nele calados. Pessoas de bem que votaram nele. Então, o traficante é vítima do usuário. Isso é uma desgraça, gente. Isso é uma desgraça. O fato é o seguinte, como já disse, estamos cavando o próprio poço. Até que ponto o povo brasileiro vai continuar, né, de certa forma, inerte, o Congresso inerte? Né? Até que ponto? Então, isso é covardia no final das contas, né? Então, até que ponto? Mas também tem outro lado, que é a questão da ordem moral, né? Individualmente, volto a dizer, individualmente, desejar os atos bons individualmente, para que tais atos bons se proliferem na sociedade, desejar agir para não votar em corruptos, deliberadamente corruptos. Então, fazer o que tem que ser feito. Então, o criminoso é criminoso e tem que estar na cadeia. O justo tem que estar solto. E não o contrário, dar nome aos nomes. Bandido é bandido. Bandido é bandido. Crime é crime. Então, não é desvio de conduta. Não é, desviou a conduta, sim, mas é criminoso, é traficante. Então, se o Brasil quiser ressuscitar, ele precisa não mais de leis é produzido o tempo todo, ele precisa mais de ordem moral, de ordem espiritual, inclusive. Né? Isso vem de berço, isso vem da família, que é o núcleo central de uma sociedade. É a família quem educa o futuro político. Político honesto, político de bem, né? Político que não defende traficante. Então, no final das contas, o que a gente vê é uma deliberada ação ou inércia de políticos em favor do mal, em favor do crime. Né? Então, o crime sempre será crime, independentemente do tempo e dessa geração que vive atualmente. Né? Então, o fato é que, enquanto houver, pelo menos nos cargos públicos desse país, ou gente nos jornais, etc., na cultura, que idolatre bandidos, essa idolatria, o crime vai crescer, ou pelo menos que haja para não combater o crime vai crescer, inocentes continuarão sendo sacrificados, porque lá no Rio, inocentes são sacrificados diariamente, não só no Rio, né, no Ceará também, em muitos lugares desse país. Então a criminalidade avança em função da falta de combate. Então, a bandidolatria, ela é uma prática, uma decisão, com discurso retórico também, mas ela é livre, decisão livre, fundada na injustiça, para favorecer o crime, para favorecer o bandido. E toda injustiça, entenda, toda injustiça parte do homem. Não existe uma pedra injusta, um papel injusto, um aparelho celular injusto, uma tartaruga injusta. A injustiça vem própria do homem. É uma vontade, a justiça é uma vontade firme e perpétua de dar a cada um aquilo que é seu. É praticada por homens. E homens são livres para escolher o bem ou escolher o mal.
Então a bandidolatria, o cara que é assim, ele decide em favor do mal, em detrimento da vítima. Ainda que seja só falando. É o traficante, vítima do usuário. Então a verdade, a bondade, né, o ajuste de caráter ordenados são a cura para essa inversão demoníaca. Né? Então, e não importa se a pessoa é política ou não, cidadão comum, no dia a dia. Né? E as decisões para resolver esse país, resolver os problemas desse país, não parte do dono do Brasil, né, que nem está lá no STF, ou do próprio presidente da República. A decisão é nossa, é do cidadão comum, de dentro da família. É a partir da geração de pessoas virtuosas, à frente das instituições, né, usando os instrumentos adequados para coragir o crime, a partir de pessoas virtuosas. A gente olha, por exemplo, São Paulo também tem um problema grave. Capitão Derrite está ali combatendo o crime. O Bukele lá em El Salvador está ali combatendo o crime. O Trump combatendo os narcotraficantes que estão destruindo o país dele, levando drogas para lá. Então todas essas pessoas e muitos cidadãos bons do dia a dia lutam contra o mal para derrubar essa inversão demoníaca da bandidolatria. E cabe a nós, eu, você, né, no dia a dia, não sermos cúmplices com determinados atos, elegendo, por exemplo, no âmbito político, pessoas boas, pessoas honestas, ainda que não tenha muita expressão política. Né? E fazendo bem ao vizinho, fazendo bem à nossa própria família, fazendo bem a um desconhecido qualquer. Então, entendo que é a partir desse núcleo pequeno, familiar, né, individualizado, com um ajuste de virtudes, ou seja, com uma florescente ordem de virtudes individualizadas, você vai criando núcleos maiores, família, escola, bairro, trabalho, etc. E aí você vai florescendo para toda a cidade, para toda a sociedade. Então, os atos nossos virtuosos no dia a dia, para o bem comum, visando o bem comum, tende a melhorar o nosso país. Por quê? O que tem acontecido no Rio? Por que chegou esse estado de coisas lá? Por que chegou? Porque houve um relaxamento no combate. Então, decisões que impediam a PM de subir o morro, e não é de hoje. Brizola já fez isso há muito tempo atrás. Então, quando você impede o Estado de agir num território que é do Estado, porque narcotraficantes tomaram esse território, você acaba permitindo com que o crime cresça, se enraize e destrua tudo. É isso que está acontecendo no Rio, no Ceará, no Maranhão, na ilha de São Luís, ali na região. Em vários estados, inclusive em cidades pequenas, que até então não se tinha isso, né? Essa criminalidade tão avançada. Tá? Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tá? Compartilhe, comente se você achou algo impróprio, acha que o seu presidente, aliás, o nosso, querendo ou não, né? Fez certo ao falar que o traficante é vítima do usuário. Você acha? Comenta. Né? Comenta. Fazer o quê? Né? Cada um tem o direito de pensar. Tem o direito de pensar errado. Não pode ter, se tiver a firme vontade de fazer o bem, é se corrigir depois, né? Depois de identificado o erro. Tá? Então, obrigado a você que acompanhou até agora. Fica com Deus, um abraço e até mais.